Ó, olha só, a provocação já começou. Família, deixa eu te contar uma coisa surpreendente, inacreditável. Eu tava aqui pensando, eu conheço 6 botafoguenses. Que isso, Thiagão? 6, família? Isso tudo? Que loucura. 5 é da minha família. Aí hoje eu lembrei do 6º, que foi meu instrutor na autoescola, um tempão atrás. Aí ele me mandou isso aí. Aí começou já a provocação. Falei com ele, olha lá, hein? Ah, mas a gente é campeão disso, é campeão daquilo, bateu o PSG. Eu falei, olha lá, hein? Não mudou nada, vocês continuam sendo o Botafogo, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Ah, eu vou gritar. Vou gritar, família do céu. Mas nesse vídeo tem muita resenha, vamos repercutir aqui algumas informações, um bate-bola, eu toco, você toca, né, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. O que eu quero trazer aqui, família, o canal FBTV, né, Futebol Sem Clichê, analisando, poxa, é difícil você falar o novo reforço do Vasco, é porque muita coisa pode acontecer, mas o Vasco deu um passo importante nessa contratação do Carlos Cuesta, porque já tinha tudo certo, né, com o jogador. Recusou a primeira proposta, o Galatasaray, o Vasco aumentou o valor, vai pagar de uma maneira parcelada, e aí, né, o Galatasaray deu um sinal positivo. Então a gente vai entender um pouco mais desse zagueiro. E o outro canal também que a gente vai trazer aqui, o corte, é bem interessante, porque ele vai analisando ali os dois, né, jornalistas, e vai colocando as imagens, né, na tela, pra gente entender um pouco mais. Já que o João Vitor, já foi, vamos falar aqui do João Vitor também. E aí a gente espera que o Carlos Cuesta possa chegar e representar e performar da maneira que o Medel ajudou demais em 2023. Foi ou não foi, família? Eu tive a possibilidade de acompanhar o Medel lá no Maracanã contra o Galo. Eu fiquei assim, ó. Cara, experiente, já, né, 30 e poucos anos, mas os atalhos. Tá ligado que eu tô falando? Quem joga uma bola sabe. Os atalhos, o cara corre aqui, velocidade, vem aqui, ó. Corta caminho. Jogou demais no Vasco em 2023, porque 24, só Jesus, família. Esforza, Ryan, né, como eu disse, Barros, a gente tem aqui uma resenha sobre o Barros e tá confirmado, né, Vasco contra Botafogo no nosso Caldeirão. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e dá aquela hypada pra fortalecer o trabalho do Thiagão. Thiagão, tô pra comprar uma camisa do Vascão, irmão. Poxa, fecha comigo. O Vasco em Família tem uma parceria com a Fute Fanatics, é isso mesmo. A camisa que você quer, a preta, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. A branca, também. Então você comprando no nosso link. Thiagão, eu pago 5, 10 reais a mais pra te dar essa moral. De forma nenhuma, família. Você não paga nada a mais. Comprando no nosso link, vai estar fortalecendo. Vai comprar uma peça original, oficial, claro, ajudando o Vasco e vai também estar dando uma força aqui para o Thiagão. Fechou? Vamos lá, vamos seguir. A nossa resenha tá na tela para vocês, família. Informação do podcast Cruz Maltino. O Vasco e o representante de Juan Esforza seguem em conversas para definir o futuro do volante. A prioridade é encontrar um clube onde ele tenha espaço para atuar e, ao mesmo tempo, permitir que o Cruz Maltino recupere o valor investido. E aqui, aspas, né, me parece um profissional, né, que trabalha com esforço, família. Tá aí, ó. Na luta para achar um lugar onde ele jogue. E que sirva também para que o Vasco recupere o que foi investido. Sem jogar 1 minuto, fica mais difícil conseguir algo, relatou uma pessoa próxima ao jogador. Tá aí, em relação ao esforço, eu não vou me estender muito não, porque eu acho que a galera que me acompanha aqui há mais tempo já sabe. Ah, tô chegando agora, Thiagão, fala comigo. Família, eu falei o nome dele todo aqui, Juan, vou completar, Mole Esforza. Não dá, pô. Nesse Vasco não dá. Sabe, a gente já tem uma dificuldade física. Você imagina você ter um primeiro volante que carrega um mundo nas costas. Não é ruim de bola, tem boa técnica, tem personalidade, Pô, bateu o pênalti lá contra o Atlético Paranaense, bateu contra o Fortaleza, poxa, qualidade, olha o golaço que ele fez contra o Corinthians, né, no ano passado. Então tem recurso, mas é muito mole, e aí não casa com esse elenco. Então sim, ele tem que buscar um lugar para jogar, tentar atuar bastante, né, pro Vasco tentar, né, vender aí o Juan Esforça. Essa é a minha visão. Tá aqui também, ó, Barros. O novo vínculo de Cauã Barros com o Vasco da Gama, válido até dezembro de 2027, já foi publicado no bid da CBF. A expectativa é que o volante esteja relacionado
para a partida contra o Santos neste domingo. Também já falei bastante aqui, né, sobre o Barros. Não é um atleta que chega com status de titular, mas eu espero, claro, o Diniz, né, dando as oportunidades, que ele possa melhorar a nossa dinâmica, principalmente durante o segundo tempo. Ah, vai tirar alguém do meio campo? Você vai colocar o Barros, que eu entendo que o Diniz vai acabar dando mais oportunidades para ele em relação a Paulinho, Matheus Carvalho, jogadores que ele não confia, né, e realmente ele não tá dando oportunidade para esses caras. Eu sei que o Thiago Mendes entra, né? O Jair também pode entrar, claro. Mas o Barros, em comparação a esses jogadores que eu tô citando, ele tem mais força, ele é mais novo, ele é mais jovem, pode perder na questão da experiência, na qualidade técnica, mas de repente dá essa dinâmica de marcação, de preencher espaço, de chegar junto, né? Por ser um jogador mais novo. Então, vamos aguardar. Barros pode ficar no banco contra o Santos. Família, uma resenha interessante aqui também, que eu tava vendo do canal Na Torcida Vascaínos, falando sobre o Ryan. Tá aqui, ó. Que o Ryan interessa a mais de 20 clubes, né? Ele tá até pontuando aqui pra galera não falar, meu Deus, o que é isso? 20 clubes já estão fazendo proposta? Não, sondando, né? Procurando staff, e aí, como é que tá? Valor, é isso, tem a ideia de jogar, pá. Então, segundo ele aqui, mais de 20 clubes. Não sei também se é uma questão da galera que trabalha com o Ryan valorizar, né, o passe dele, mas são vários times aqui, né? Bolonha, Roma, Fiorentina, Internazionale, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Everton, Fulham, Brighton, Wolverhampton, Barcelona, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig, Galatasaray, Besiktas, Porto, Olympique de Marseille, Mônaco, Al Hilal, Al Ittihad e 7 times da MLS. Entendeu? Mas, família, nenhum time fez proposta ainda, tá aqui na mesa. Então, não, ainda não. Mas, assim, família, poxa, de repente é 10, é 8, é 15, mas eu acredito, cara, porque é um jogador jovem, que tá jogando bem, tá mostrando potencial, tá fazendo os gols. Cara, o Diniz mudou, né? Mudou o Ryan em relação até a visão do torcedor, né, para com o Ryan, porque era um jogador que todo mundo tava assim, todo mundo não vou falar todo mundo, mas uma boa parte da torcida pintou uma caixa de cerveja, vende, porque o Vasco não vai conseguir muita coisa não, né, mole, desatento no jogo, não entrava tão bem assim. Diniz chegou, o cara mudou. Hoje, na minha visão, é o principal jogador do Vasco no comando de ataque. Não é Coutinho, não é Verratti, não é Nuno, é Ryan. Ele é o principal jogador. Ah, Thiago, poxa, quem você acha que vai fazer mais falta pro Vasco? Uma suspensão e tal? Ryan. Nesse Vasco, nesse momento, Ryan. Então a gente espera que, claro, não tem como, né? O Vasco vai vender ele, mas que venda, né, no ano que vem, ou qualquer acordo que aconteça agora. É isso. Não, ele vai, tá vendido, tudo certo, beleza, mas tem que quebrar meu galho. Ele tem que ficar aqui para nos ajudar até o final do ano. É ou não é, família? Chegando aqui na reta final do nosso giro de notícias, tá aqui ó, a informação do Vene Casagrande. João Vitor já se despediu dos jogadores, 2 funcionários do Vasco. O zagueiro foi vendido por 4,5 milhões de euros ao CSKA da Rússia, né? Então, vai com Deus, João Vitor, né? O Vasco até deu uma... Ele, Vene Casagrande, não sei se isso é uma realidade, uma verdade, né? Material de despedida, pelo amor de Deus, né? Eu resolvo isso. Se o Vasco entrar em contato comigo, sem cobrar nada, faço aqui, valeu por nada. E valeu, show, acabou. 15 segundos eu resolvo isso. Faça-me o favor, né, família vascaína. E assim, fico muito à vontade, porque cansei, né, de falar aqui que o João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco. Tomei muita pancada aqui. Ei, fala aí dele aí, ó. Então fico à vontade pra, né, comemorar a saída do João Vitor, ainda mais por esse valor, né, família? E agora sim, para fechar o nosso giro de notícias, tá aqui, ó, Vasco e Botafogo, né, tá confirmado. Vai ser em São Januário, família. Né, a polícia aí, os órgãos responsáveis liberaram, tá aqui a informação do Bruno Murito, né? É isso, né? Um tempo atrás não, foi na terça, né? Aquele diretor do Botafogo, não sei ao certo o que ele é lá, né? Ele falou de uma possibilidade de jogar no Maracanã. Só que depois eu vi algumas páginas, alguns canais repercutindo isso, pô, cadê essa? Não, tem que jogar no nosso campo, tal, né? Sintético e tudo mais. E aí ele se explicou que era o primeiro jogo, né? O primeiro, ele quis dizer o primeiro jogo. E não a possibilidade de levar as 2 partidas pra lá, pro Maracanã. Que aí beleza, até tudo, né, debate, questão financeira e tudo mais. Tu sai do jogo lá também na grama sintética, que favorece muito o time deles, que é um time forte fisicamente, rápido. O nosso time tem essa dificuldade física, então eu entendo que jogar na grama sintética é muito ruim pro Vasco. Mas não, aí ele falou, um jogo no Maracanã, um jogo... Aí não, pô. Aí tu quer tratar, né, a galera como, pô, vocês são otários. Não é possível aí falar, né, um negócio desse. Então, primeiro jogo na nossa casa, já estou recebendo aqui provocações de 1, 2, 6 botafoguenses
que eu conheço, mas a gente espera, né, família, que o Vasco tem algumas decisões aí no Campeonato Brasileiro, né, a primeira é agora no domingo, e o Vasco tem que até lá, né, conquistar bons resultados, né, ganhar jogos, buscar essa confiança e conquistar um belo resultado jogando em casa em São Januário. O Vasco sempre manda bem, né, contra o Botafogo jogando em casa, e aí sim, decidir na casa deles. Eu tô confiante na classificação do Vasco. Família, para finalizar o nosso vídeo, Thiagão, quero conhecer, né, o nosso... Como eu disse, não dá pra falar porque tem que assinar, o cara botar a camisa, aí sim. Mas o Vasco tá muito próximo de acertar com Carlos Cuesta. Vamos entender, né, a dinâmica, a característica, a velocidade, a imposição física desse jogador. Vai ajudar ou não Fernando Diniz e o nosso Vascão? Tá na tela pra você. Na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Carlos Cuesta nessa última temporada europeia, temporada 24-25. Lembrando de novo, ele tem 26 anos de idade, 1,79 m, atenção para a altura do defensor. Começou a temporada pelo Genk da Bélgica, depois se transferiu para o Galatasaray da Turquia. Vamos lá. 21 jogos, 15 como titular, marcou um gol, ganhou 69% dos duelos defensivos e 45% das disputas de bola por cima. Lembrando aqui, pessoal, que a média é entre 60% e 65% nesses dois fundamentos. Então ele ficou bem acima da média dos duelos e bem abaixo na disputa de bola alta, o que é natural devido à sua altura. Retomou a posse de bola em média 8,7 vezes a cada 90 minutos, 24 rebatidas, que nada mais é do que aquele chutão para tirar a bola da defesa. Cometeu 16 faltas, acertou 93% dos passes que tentou, tomou 7 cartões amarelos e foi expulso uma vez do Carlos Cuesta nessa última temporada. Voltando pro jogador, pessoal, vamos seguir falando sobre o colombiano, que eu sei que é isso que vocês querem saber. A gente vai ver daqui a pouco o seu histórico na carreira. O Carlos Cuesta é um cara que sempre teve bastante moral no futebol belga, digamos assim, e teve agora um semestre no Galatasaray onde ele pouco jogou. Tá bom, pessoal? Não conseguiu se firmar de vez no futebol turco, tanto que em poucos meses, após essa chegada, ele já está sendo negociado. Então é um cara que de dois momentos diferentes na Europa. No Genk, onde era uma peça bem importante da sua equipe, e agora na Turquia não está assim tão em alta, por mais que na seleção colombiana ele continuasse jogando ainda em bom nível, tá bom? E na parte clínica, pessoal, parte física, será que o Carlos Cuesta é um cara que sofre bastante com lesões? Vamos nessa, ver seu histórico de lesões. Na carreira, sim, já teve alguns problemas físicos, é bem verdade, especialmente em 2021, quando ele fica 60 dias fora por conta de lesão, mas de modo geral, assim, é um cara que até tem as suas lesões quase toda a temporada, mas sempre lesões que não ultrapassam o período de um mês. Claro que perder um mês por lesão é chato, né, mas não é aquele cara que tem problemas gravíssimos, super recorrentes, várias lesões ao longo do ano, não é o perfil do Carlos Cuesta, tá bom? O atleta é zagueiro, pessoal. Normalmente não tem muito mistério em relação a posicionamento e função dentro de campo, mas é protocolo aqui do canal, a gente chama na tela, para vocês entenderem. O mapa de movimentação, o mapa de calor do Carlos Cuesta, agora nessa última temporada, lá na Europa. E o Carlos Cuesta é um zagueiro destro, tá bom, pessoal? Mas ele pode jogar pelos dois lados do sistema defensivo. Claro que a tendência é que ele faça o lado direito, mas, como vocês estão vendo aí, fez o lado esquerdo em outras oportunidades. Quando a gente fala mais de características, pessoal, o Carlos Cuesta é aquele típico zagueiro colombiano, que é um cara meio pra frente, digamos assim, aquele tipo de zagueiro que lembra um pouco Mina, em característica, aquele cara que gosta de pegar a bola, vai pra cima, no campo do adversário, invade o terço final, tenta sair construindo em muitas oportunidades, tem uma qualidade razoável com a bola no pé, mas todo zagueiro malucão nesse sentido, no bom sentido, né, claro, às vezes acaba deixando um pouquinho de espaço na defesa, ele peca um pouco nesse tipo de situação em algumas oportunidades, mas acho que ser um cara bem firme nas disputas várias vezes acaba comprometendo por conta disso. Não é um zagueiro muito bom na bola alta, né, pessoal, ele é bem baixo, né, ele tem 1,79 m, então atenção com o jogo aéreo do Carlos Cuesta, é aquele zagueiro assim que ou você vai gostar muito ou você vai detestar, né? Porque é aquele cara bem sujeito às chuvas e trovoadas, tá bom? Vamos tentar entender como é que foi o seu momento no futebol belga, quando ali sim, ele era um titular absoluto. Vamos lá, pequeno histórico na carreira, das últimas 4 temporadas de Carlos Cuesta como profissional, tudo pelo Genk da Bélgica, tá bom? Temporada 2021, 38 jogos, todos como titular, nenhum gol, 9,9 nas retomadas em média. Temporada 21-22, 26 jogos, 19 como titular, um gol marcado, 11,5 nas retomadas. Temporada 22-23, 36 jogos, 36 como titular, um gol, 9,2 nas retomadas. E a temporada anterior, a 23-24, anterior à última, 42 jogos, todos como titular, um gol marcado, 8,5 nas retomadas da posse de bola. Então, como eu falei, pessoal, na época de futebol belga, ele era sim um cara bem importante lá no país onde ele atuava. Agora, nesse ano de 25, no semestre, no Galatasaray, que ele perdeu bastante espaço. Bem baixa, né? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação Carlos Cuesta, chegando para reforçar o Vasco da Gama? Bem, pessoal, acho que vai ser uma contratação bem cara para os cofres do Vasco da Gama, né? Bem uma reposição ao João Vitor, pelo que parece, é um cara que a torcida do Vasco vai depositar muita confiança. Eu acho que é uma aposta interessante que o Vasco está fazendo, é um jogador que, principalmente quando atua na Bélgica e nos jogos de seleção colombiana, ele mostra um bom nível de jogo, mas assim, não é aquele zagueiro, na minha opinião, que vai chegar para ser um dos melhores da posição no futebol brasileiro. É um jogador assim para compor bem o grupo, para ser um titular do Vasco, né? Vai errar aqui, acertar a colar, mas é um cara que agrega hoje no elenco do Vasco da Gama, mas na minha opinião ainda não é a solução
dos problemas do sistema defensivo, eu pensaria ainda em trazer mais um zagueiro. Mas poder resumir o vídeo, eu acho que é uma boa aposta que o Vasco está fazendo, mas não é aquele jogador assim que eu morro de amores, por exemplo, tá bom? Começando pela construção de jogo, e a gente já vê ele aqui se posicionando onde ele mais... Família, agora vai começar com as imagens, né, com os lances, mas assim, claro que é uma opinião, né, é uma análise aí do Felipe. Então, né, a gente não pode julgar. Claro, preocupa, mas é o que eu falei, né, tudo vai se resumir no campo. Agora, é mais um jogador, né, mais um zagueiro, foi assim com o João Vitor, e o Vasco vai pagar muito caro, né, nesse jogador. Então, né, a gente espera que ele possa realmente render o que o João Vitor não rendeu. Mas pelo papo ali do Felipe, né, é um jogador que, né, não passa tanta segurança. Assim, eu espero que ele esteja errado, né? Vamos lá. Né? Pelo lado direito, participando de construção de jogo. O que eu pude perceber na análise dele? Vi muito lance dele construindo, tá? Não é um jogador construtor, Ale. Isso me chamou a atenção porque quando a gente fala de um Vasco de Fernando Diniz, que gosta, né, desse tipo de zagueiro, construtor, até o próprio Hugo Moura vindo fazer essa função, é um jogador que não tem essa característica, por isso me chamou um pouco a atenção. A gente vê algumas tentativas de lançamento dele, você vê que não é um lançamento muito direcionado, não é aquele passe que quebra a linha. Tudo bem, ele não se complica, faz o simples, beleza, mas ele não é o cara que vai resolver essa série de bola pro Vasco. Esses são os dois pontos que me preocupam. A questão de a gente já conhecer o Cuesta de muito tempo já, principalmente pela seleção da Colômbia, jogou muito tempo de zagueiro também. Não é um cara que tem essa qualidade, não é aquele zagueiro como o Diniz tinha no Fluminense, por exemplo, quando trazia o André, para ter aquele cara de construção. Eu brinquei do Hugo Moura já falando sobre isso. Porque o Hugo Moura também não é esse cara, né, que tem esse passe para o último terço, lançamento, bola entre linha, tem um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, Cuesta é assim. O Nino no Fluminense, que era o zagueiro construtor do Diniz, né? A comparação é muito boa. Então, parece que não é o zagueiro dos sonhos do Diniz. Apesar de ser um zagueiro bom, mesmo com uma estatura um pouco mais baixa para a posição, ele é um cara consistente. O problema é que ele talvez não seja o zagueiro perfeito para o sistema que o Diniz gosta de utilizar. A gente vai entrar agora. Então, família, antes de entrar em outros pontos ali, cara, não bate, né? Essa análise deles não bate com a matéria que a gente trouxe aqui do GE, né, falando desse jogador. E todos os jornalistas da Colômbia destacaram essa qualidade na construção, na saída de bola, né, no lançamento, no passe. Então, assim, não bate, né? De repente, os lances, né, que eles analisaram não chamou tanta atenção deles e eles não destacaram. Mas o que eu estou falando, os jornalistas colombianos destacaram essa boa qualidade e aí, né, entendo que no trabalho, no material, que os scouts do Vasco, o Admar Lopes, né, Felipe também, que deve participar dessa avaliação junto com a comissão técnica com o Diniz, eu acho que isso, né, chama atenção, porque o Diniz precisa de um zagueiro que saiba jogar rápido, porque ele joga, né, com a linha alta. Agora, né, o ponto da bola aérea realmente é uma preocupação, porque o Vasco já tem muita dificuldade. Aí você contrata um zagueiro, né, que não manda bem nesse fundamento. Uma parte que me chama a atenção no jogo dele, tá? Cobertura, ele é um cara de muito... de morder bastante, né? De gostar dessa perseguição, faz boas coberturas, tem uma boa velocidade, uma boa dinâmica, e aí eu acho que ele pode agregar muito para esse time do Vasco. Aqui um lance pela seleção da Colômbia, é importante a gente ressaltar, jogou Copa América de 21 e de 24, tá? Então é um jogador que tem bastante experiência, tanto no futebol europeu quanto na sua seleção, né? Esse tipo de cobertura, até um lance contra a seleção brasileira aqui, ele faz muito bem, e é um cara que chega firme. Em alguns momentos, eu vou até colocar alguns lances aqui, em que ele passa um pouquinho do ponto, né? Mas ele é o cara que não perde a viagem, tá? Nesse lance ele vai inclusive dar no meio do jogador adversário ali, mas ele é o cara que vai parar, vai impedir o ataque adversário. Ele tem esse senso essa leitura, né, esse senso de cobertura muito bom. Então isso ele faz bem, tanto para atacar quanto para correr de frente pro seu gol, né? E é o que a gente estava falando, ele é um zagueiro muito consistente, apesar da baixa estatura, entre aspas, né? Um 7'9" não é tão baixo assim. Para zagueiro, hoje em dia não costuma ser tão alto. Mas ele é esse cara, que ele tem essa noção de cobertura quando joga de zagueiro, quando joga de volante. Ele é um cara consistente, como a gente abordou aqui no vídeo. Ele só não é um cara que é um construtor lá de trás. Aí tem que ver como vai encaixar certinho no sistema do Vasco. Mas que ele é bom zagueiro, ele é. E assim, apesar de não ser construtor, é aquilo que a gente falou, não passa aperto. Mas isso aqui é o que ele faz de melhor, tá? Esse bloqueio, essas interceptações e também essas coberturas, né? Você vê como ele tem um bom pace, como a gente chama, né? Aquela passada larga, né? E tanto em direção ao seu próprio gol para fazer essas coberturas, quanto para atacar, tomar essa atitude. Aqui jogando como volante, tá? Um pouco mais flutuando ali no campo, fazendo perseguições. Essas perseguições ele faz bem. E apesar de no jogo aéreo também não destacar tanto o futebol dele, ele é um cara que vai bastante pro combate e não tem problema quando a bola tá no ar, ele vai pra disputa. E não tem um aproveitamento tão bom nisso, mas ele sempre vai pra disputa, tá? Um jogador que gosta de duelos. Essa é uma característica que eu também gosto de ver num atleta, um cara que gosta de duelar e principalmente de não fugir desse tipo de embate também, né? Você vê o posicionamento dele, agora até um pouquinho mais pelo lado esquerdo, como ele tem uma boa saída de jogo também, tá? Nessa questão da condução, isso sim, ele vai bem. Não tanto na construção, com a bola no pé, mas condução, velocidade, isso aí ele faz Por ele bem. ser atlético, né? Exatamente. Você vê mais uma vez questão de perseguição, né? Coberturas, como ele faz bem. E até uma boa leitura de jogo, né? Isso é importante. Nesse lance, se ele ficasse parado, ele tentasse fazer uma linha de impedimento, provavelmente... Vou até voltar nesse lance, cara, porque exemplifica bem essa questão da leitura, tá? Se ele ficasse
ficasse parado na linha aqui, quisesse fazer uma linha, tudo bem, esse jogador ia ter que voltar um pouquinho, mas ele provavelmente não ia conseguir atacar essa bola e tá inteiro na hora que ela chegasse para E direcionar. assim, é legal de ver, porque a gente já mostrou em análises aqui posicionamento corporal do zagueiro errado, quando essa bola vai nas costas, né? Pode voltar um pouquinho, por favor, no lance. Bola descoberta. Até voltei O demais. que significa? Bola descoberta. O jogador que vai dar o passe não está marcado. Então ele consegue fazer o passe sem muita dificuldade. O zagueiro, se ele está de frente, ele vai tomar essa bola nas costas. Já era. Já era. O Cuesta já tem a leitura do que está acontecendo, já vê onde vai o passe e é por isso que ele consegue interceptar nesse lance. E assim, é muito importante essa quebra de linha pro zagueiro, né? Se ele vê que essa bola vai entrar, se ele ficasse aqui na linha, cara, essa bola fatalmente entraria até por baixo. Seria muito fácil de colocar essa bola em projeção pro atacante. Um cara que faz isso muito bem, essa quebra de linha, tudo bem, não é uma comparação com o Cuesta, mas é o Thiago Silva. Me chama muita atenção essa leitura dele, e assim outros zagueiros também, foi o primeiro que me veio na cabeça. Mas essa quebra de linha mostra uma leitura muito boa mesmo, pra ele conseguir se posicionando, só direcionar essa bola como ele vai fazer, né? É que é engraçado, a gente traz aqui o bolo pronto, parece que algumas coisas são fáceis e óbvias, né? Mas não é sempre assim que acontece. Então é por isso que a gente destaca quando a gente vê lances assim. E assim, até mais uma vez, né, fazendo essa cobertura contrária, vê o tempo certo da jogada e consegue cabecear, só direcionar ali pra fazer essa recuperação de bola pro seu time, né? Boa velocidade correndo de lado, interessante. Não, e é um jogador que gosta desse tipo de duelo, de perseguição, tá o tempo inteiro mordendo. Essa característica me agrada bastante. E o Vasco precisa de um cara de pegada também. É um cara pra ser o jogador da pegada, por exemplo. O João Vitor é um zagueiro de qualidade, mas não é esse cara tanto da pegada, O né? João Vitor é mais construtor, só que ele é um zagueiro que tem tido deficiências e recebendo muitas críticas do torcedor vascaíno por isso. Porque ele defensivamente não consegue entregar no nível que o Vasco precisa. Por isso a pergunta no início do vídeo, no final você vai responder se é o cara certo para arrumar a defesa do Vasco ou não. A gente mostrou pontos que ele tem debilidade, tá mostrando agora pontos muito bons que o Vasco precisa, em que ele tem qualidades, e aqui esse lance é legal. Porque ele tem um jogador no meio, e se ele não vem para definir, encurtar espaço a tempo, já era. Isso mostra a explosão atlética dele também. Até mata a jogada com falta. Ele mata a jogada. Mas a questão é que ele fechou a opção de passe. Assim, é um risco que ele acaba correndo em algumas situações ali. Porque, como você vai ver, ele não fica parado. Ele vem dar o bote, ele tenta interceptar. Ele não é um jogador que fica ali aceitando essa distância e deixando o time adversário ganhar campo. Ele prefere ir pro bote e muitas vezes ele vai acabar errando. Isso aí é um risco que faz parte. Sim. Então aqui no vídeo também tem momentos como esse, porque faz parte de um atleta, né? E assim, não acerta todas, né? Obviamente, nenhum jogador acerta todas, claro. né? Então, mas é muito interessante essa característica, que até alguns lances de bola aérea, mas como ele sempre vai pro embate, né? Ele sempre procura esse duelo e não se constrange, né, de ir pra bola aérea também. Tem um 1,79, não é o que destaca o futebol dele, mas ele sempre vai pra tentar fazer esse combate. Nessa jogada ele vai até perder, né? O atacante acaba ganhando um pouquinho e daí faz mais um alto pouquinho... que ele, inclusive. Exatamente. Aí a questão da estatura faz um pouquinho de diferença, né? Mas ele sempre tem essa atitude, sempre vai pra esse choque. Agora, alguns lances, cara, a gente deixa pro final sempre a cerejinha do bolo, né? E o Carlos Cuesta tem alguns gols de cabeça na fase ofensiva. Legal. E entra muito nessa questão da atitude que eu falei, muito mais da questão da altura, né? Não é tanto a característica dele, esse duelo é por cima, mas a atitude dele é tão boa, a leitura é tão boa, que ele consegue antecipar e fazer bons gols de cabeça. Porque tá? nem tudo é altura. Muito é Exatamente. posicionamento, é ataque ao espaço, é força. O Romário tinha quantos gols de cabeça? Pois é. Claro que é um exemplo bem banal, mas a questão é que o Cuesta é um cara que tem força física e tem boa impulsão. Ó, mais uma consegue vez. se posicionar bem, consegue ganhar o duelo pela força física que ele tem. Ele bem posicionado na área, ele não vai conseguir ser deslocado por jogadores tão facilmente, porque ele é um cara muito forte. Então ele vai ganhar alguns duelos no alto também. E ganha dessa vez aqui até do precisando. goleiro. Olha a impulsão dele. Subiu bastante aqui nesse Ganhou lance, gol de ganha do goleiro cabeça. e faz o gol de cabeça. Então são alguns lances, né? 3, 4 gols aqui que eu coloquei no final, pra mostrar que na bola aérea ofensiva ele vai bem muito por conta dessa questão do bom posicionamento Gol no e da Mignolet, tá? atitude. Exatamente, Gol gol no no Mignolet, Mignolet. né? E esse é o lance que fecha a nossa análise pra trazer as características, apresentar o jogador pra torcida do Vasco. Isso é o mais importante, né? Então o que a gente pode destacar? Cara, ele é um jogador do combate, um cara do duelo. Aquele cara que tem uma boa dinâmica, tem uma boa velocidade, não é um zagueiro lento, então pra fazer coberturas, tem um bom posicionamento também, pra atacar e dar esse bote, pra constranger as subidas do time adversário, também vai muito bem. Invariavelmente, uma vez ou outra vai fazer uma falta, isso acontece, faz parte do jogo dele, que é um jogo agressivo, e é aí que a gente pode chamar atenção. Não é um cara construtor, né? O Vasco tem outras peças pra fazer isso também. Até o próprio Gumora pode jogar ali improvisado, enfim, outro jogador pode fazer essa função. Tem mais a característica do João Vitor mesmo, como você Perfeito. trouxe. Ele traz uma característica diferente. Pra mim, chega pra ser titular, né? Porque o Vasco precisa desse jogador pra morder, Precisa. pro combate, pra parar jogadas, pra se impor ali na defesa. E acho que o Carlos Cuesta, apesar de ter 1,79, ele consegue fazer isso muito bem. Não por nada. Quando você tem um zagueiro que pode caçar desse jeito, né, que não fica só preso na primeira linha, que também consegue ter essa saída pra definir a jogada. É dinâmico, né? Numa dessa você pode ter, por exemplo, uma zaga mais firme com Lucas Freitas e Carlos Cuesta, e você tem um meio-campo talvez um pouco mais leve, com Tietê, Jair e Coutinho, E assim, sem o Moura, por exemplo. Pois é. Já que você precisa de um cara construtor, você tem no Tietê e no Jair caras que podem fazer isso, e o Coutinho, tem análise do Vasco aqui no canal mostrando isso no jogo do Vasco contra o Fortaleza. Foi esse CSA? jogo que nós fizemos? CSA, isso, perfeito. Contra o CSA na Copa do Brasil. Coutinho quase como primeiro volante. Tá aqui no canal, tá na playlist do Vasco. Se você não assistiu baixando ainda, bastante. corre lá pra ver. Você ganha Tem muito caras fácil. pra construir. E o Vasco tá precisando de um zagueiro firme, né? Tá com dificuldade nisso. Concordo. Então pra mim, né? Eu me adiantei a você, mas pra mim é um bom reforço pro elenco. Não, pra mim também. É uma característica que o Vasco precisa. Eu gosto desse jogador mais mordedor ali, aquele cão de guarda mesmo, né? Ali pra fazer essas perseguições.
E também na análise que a gente trouxe contra o CSA, a gente viu os dois laterais do Vasco muito na linha ofensiva. Tanto o Piton quanto o PH. Eles são bons nisso. Exatamente. Eles são dois pontas. O Piton e o Exatamente. PH são caras que atacam muito bem pela linha de fundo, conseguem cruzar muito bem e tudo mais. Você vai prender eles na construção pra quê? Exatamente. Então essa é uma característica que precisa, né? Quando o Vasco perder essa bola, precisa recompor, você tem que ter um cara pra chegar firme ali pra impedir a subida do time adversário. Então é uma contratação que faz todo sentido, viu, Ale? Tá aprovado, né? Show de bola, família. Como eu disse, agora é dentro de campo, não. Primeiro é acertar tudo, né? Jogador chegar aqui no Rio, exames e tudo mais, botar a camisa e dentro de campo resolver. É isso que o torcedor do Vasco espera aí do Carlos Cuesta. Mas me conta aí o que você achou dessas avaliações aí em relação ao zagueiro colombiano. Fui!